Você já parou para pensar que a verdadeira conta bancária de um ser humano não está em nenhum aplicativo ou agência física, mas sim trancada nas profundezas da sua própria mente? Que o seu sucesso financeiro não é determinado pela economia externa, mas pela qualidade das ordens que você envia ao seu subconsciente? Parece um conceito de ficção, não é? Mas essa foi a essência da mais profunda descoberta de Joseph Murphy, um homem que, em pleno século XX, ousou afirmar: a riqueza é um estado de espírito e o dinheiro é apenas o seu reflexo material. Murphy não era apenas mais um orador motivacional. Ele era um professor, um filósofo e um visionário que desvendou a lei mais poderosa do universo, a lei da crença. Ele viu que a maioria das pessoas vivia na escassez, não por falta de oportunidade, mas por um comando secreto autodestrutivo que repetiam diariamente, sem sequer perceber. Esse comando era o medo, a dúvida e a crença internalizada de não merecimento. O mundo estava em um turbilhão. Depois das grandes guerras, a ansiedade e a reconstrução criavam um ambiente de competição e escassez. E foi nesse cenário de desespero por segurança material que Joseph Murphy emergiu com uma mensagem simples, mas chocante. Antes de mudar sua conta no banco, você precisa mudar o que está rodando no fundo do sistema operacional da sua mente. Ele afirmava que o subconsciente é o jardineiro fiel da sua vida. E se você planta sementes de dívida, escassez e insuficiência, ele é obrigado a colher exatamente esses frutos. O dinheiro, para Murphy, não era um inimigo a ser combatido ou uma bênção a ser suplicada. Era uma resposta direta e mecânica do seu eu interior. E ele ensinou um método para dar ao subconsciente ordens claras, precisas e irresistíveis que forçavam a atração da riqueza. Mas como exatamente se comanda o subconsciente? O segredo está na repetição sentida e na visualização antes do sono. Murphy dizia que a principal razão pela qual as pessoas não ficam ricas é porque elas tratam a mente de forma errada. Elas tentam usar a força de vontade do consciente para resolver problemas criados no subconsciente. É como querer apagar um incêndio no porão jogando água pela janela do sótão. Não funciona. O subconsciente, ele explicava, é como um comandante leal, poderoso e, acima de tudo, literal. Ele não julga, ele apenas executa as ordens que você envia. Quando você repete frases como "o dinheiro nunca é suficiente", "eu não sou bom o bastante para ter sucesso", ou "ricos são desonestos", você está dando um comando secreto direto ao seu subconsciente para criar uma realidade onde essas frases são verdadeiras. A mente fiel cria situações onde você perde dinheiro, atrai dívidas ou sabota oportunidades. É uma sabotagem inconsciente, mas brutalmente eficaz. A sua proposta era ousada. Pare de lutar contra o mundo externo e comece a dialogar com o seu comandante interno, com a mesma reverência e precisão que daria a um gênio da lâmpada. O subconsciente não entende palavras soltas. Ele entende imagens, sentimentos e a vibração da crença. E aqui está o primeiro grande gancho que Murphy ensinava às suas alunas. Se você deseja a riqueza, você precisa senti-la antes mesmo que ela exista. O sentimento é a linguagem que o subconsciente entende. Para Murphy, a oração não era um ato de mendicância, mas um ato de declaração de fato. Ele a chamava de oração científica. O objetivo não era convencer um Deus distante, mas convencer o poder onipotente dentro de você, o subconsciente. A oração científica deve ter três características cruciais: ser no presente. Não "eu terei dinheiro", mas "eu sou abundante agora". Ser específica. Não "eu quero dinheiro", mas "eu recebo valor específico para propósito nobre". Ser sentida. O crucial. O sentimento de gratidão e alívio, como se o pedido já tivesse sido atendido. Murphy ensinava a usar o método SAT, State Akin to Sleep, ou estado sonolento. É o momento antes de dormir, quando a mente consciente está se apagando e a porta do subconsciente está totalmente aberta. É nesse momento de relaxamento que a nova ordem deve ser inserida. Ele dizia: o dinheiro não é a meta, mas a prova. A prova de que sua mente está alinhada com a lei da abundância. Mas como provar que funciona?
Margaret era uma secretária que vivia à beira da falência, sempre com medo de abrir o envelope da próxima conta. Ela carregava a crença familiar de que dinheiro só traz problema. Seu subconsciente, fiel à ordem, garantia que ela estivesse sempre endividada. Quando conheceu os ensinamentos de Murphy, ela parou de repetir a frase de escassez. Em vez disso, todas as noites, antes de dormir, ela visualizava um cheque com o valor exato para quitar todas as suas dívidas e ter uma reserva confortável. Ela não apenas via o cheque, ela sentia a sensação de alívio e paz de uma vida livre de dívidas. Ela repetia: "Eu sou grata pela riqueza que me cerca agora." Em menos de um mês, Margaret recebeu uma ligação inesperada. Seu antigo empregador, que havia fechado o negócio anos antes, a contatou para lhe pagar um bônus que havia sido esquecido. O valor era exatamente o que ela havia visualizado. Coincidência? Para Murphy, era a resposta direta do subconsciente à nova ordem. Outro caso foi o de Robert, um vendedor que lutava para fechar negócios. Ele não vendia, mas sua mente subconsciente estava cheia de medo de ser rejeitado. Murphy o instruiu a usar a técnica do espelho. Todas as manhãs, Robert se olhava no espelho e dizia com convicção: "Eu sou o melhor vendedor do meu estado. Eu sou próspero e sou amado pelos meus clientes." Ao fazer isso, ele não estava mentindo para o espelho, mas dando um novo comando ao seu subconsciente. Ele estava limpando o vírus da rejeição. Poucas semanas depois, Robert não apenas bateu sua meta, mas foi promovido a gerente regional, pois sua vibração interna havia mudado e o mundo externo, fiel, respondeu na mesma frequência. Murphy insistia que não se tratava de mágica, mas de lei. E toda lei requer repetição. É por isso que ele ensinava a técnica da reprogramação de 7 dias. Esse é o período de tempo mínimo necessário para que uma nova ideia comece a se enraizar na mente subconsciente, apagando o comando secreto de escassez que estava lá. O ritual, local silencioso, SATS. O momento mais importante é à noite, na cama, no estado entre a vigília e o sono. A imagem mental. Não visualize apenas dinheiro, mas o uso do dinheiro. Visualize a sensação de assinar a matrícula dos filhos em uma escola melhor, a paz de pagar um aluguel sem esforço, ou a alegria de presentear um familiar. Isso dá emoção ao comando. A frase-chave: escolha uma única frase, o comando, e repita-a lentamente, com sentimento, por cerca de 5 a 10 minutos, até que o sentimento de alívio e posse seja real. Exemplos: minha riqueza está aumentando a cada dia. Eu sou digno de toda a prosperidade que flui para mim. Murphy alertava: se você faz isso por 7 dias, mas no 8º dia volta a reclamar da falta de dinheiro ou a criticar os ricos, você anula o comando. O subconsciente é como um campo fértil. Você deve regá-lo com a crença constante. Aqui está a parte mais fascinante. Para Murphy, o dinheiro não era materialismo, mas um símbolo espiritual. Ele era a prova de que você estava conectado ao infinito poder dentro de si. Ele dizia que o universo, ou o poder infinito, deseja que você prospere. Viver na escassez é um sinal de que você está bloqueando a expressão da vida que deseja se manifestar através de você. O dinheiro, nesse sentido, é apenas uma das linguagens que a abundância de Deus usa para dizer: sim, eu desejo o seu bem. Quando você usa o comando secreto para atrair riqueza, você não está apenas buscando recursos. Você está se reconciliando com seu direito divino de ser próspero. Você está mudando a frequência do seu ser. O dinheiro, então, deixa de ser uma obsessão e passa a ser um termômetro. Ele mede o quão alinhada está sua mente consciente com a infinita riqueza do seu subconsciente. Talvez você esteja se perguntando: mas será que isso funciona nas crises modernas? Com a inflação, as dívidas, a instabilidade global? A resposta de Murphy é atemporal. As crises externas são passageiras, mas a lei do subconsciente é eterna. As pessoas continuam carregando os mesmos medos e crenças limitantes de 100 anos atrás. O que Murphy trouxe foi um antídoto atemporal. Você não precisa lutar contra o mundo. Você precisa apenas mudar a sua reação interna a ele. Imagine por um instante a paz de espírito de saber que, não importa o que aconteça na bolsa de valores,
o seu comandante interno está programado para o sucesso, que o seu subconsciente está trabalhando 24 horas por dia, 7 dias por semana, para encontrar, criar ou atrair as oportunidades que você ordenou. Sua atitude muda, sua vibração se eleva e o mundo simplesmente não tem escolha a não ser responder. Chegamos ao ponto crucial deste roteiro. Murphy ensinava que a procrastinação é o assassino silencioso da prosperidade. Muitos ouvem sobre o poder do subconsciente, se animam por um dia e depois voltam à velha rotina de reclamação e medo. Se você realmente deseja aplicar o comando secreto para multiplicar sua riqueza, você precisa agir agora. A mudança começa com um único ato de fé. O convite. Vamos iniciar juntos o ciclo de 7 dias hoje. Antes de nos despedirmos, quero que você visualize seu futuro financeiro ideal. Não o dinheiro em si, mas o sentimento de liberdade e dignidade que a riqueza traz. Sinta isso profundamente, como se fosse real. E antes de avançarmos, quero te fazer uma pergunta. Você sente que essa verdade sobre o poder da mente está despertando a sua capacidade de ser rico? Se sim, curta este vídeo para enviar um comando de gratidão ao universo. Deixe um comentário com a frase: "Meu subconsciente é uma fonte infinita de riqueza." Use essa frase como seu primeiro comando. Inscreva-se no canal para continuar recebendo os segredos de Joseph Murphy e de tantos outros mestres que desvendaram as leis da mente. Joseph Murphy acreditava que a riqueza é o seu direito de nascença e que a única coisa que o separa dela são as barreiras mentais criadas e mantidas pelo seu próprio subconsciente. Ele nos deixou um ensinamento que ecoa até hoje. O tesouro está dentro de você. E ao usar o comando secreto da oração sentida, da visualização e da repetição, você está apenas abrindo o baú que sempre foi seu. Lembre-se, o dinheiro responde à energia da sua mente. Se você vibra medo, ele se esconde. Se você vibra certeza e gratidão, ele se multiplica. Abrace o seu poder, comande o seu subconsciente e prepare-se para testemunhar a riqueza que sempre esteve esperando para se manifestar na sua vida. A jornada de 7 dias começa agora.